turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos tirar dúvida e explicar um pouco sobre as nossas questões de revisão, que são referentes ao capítulo 11 e 12 do nosso livro de História. Vamos então ler as questões. Questão 1. Fale um pouco sobre quem foi Tiradentes, né? Tiradentes, nós já vimos, não é só um feriado do dia 21 de abril, e não é só o nome de uma cidade, lá em Minas Gerais. Tiradentes foi um homem que ele era barbeiro, dentista, alferes, tinha várias profissões, e que ele ficou conhecido como um Mártir da República Brasileira. Como assim? Um herói nacional, a partir do momento que foi declarada a República no Brasil, certo? Por que Tiradentes foi escolhido como um herói nacional no Brasil? Ele fez parte de uma revolta chamada Inconfidência Mineira, que tinha vários membros, era uma revolta da elite, porque eram pessoas ricas, e quando se descobriu a revolta, que era contra o governo, a revolta que queria separar Minas Gerais do resto do Brasil, o governo prendeu as pessoas que faziam parte dela, e cada uma foi sentenciada a coisas diferentes. Algumas foram a sentença foi o exílio na África, outras prisão perpétua, outras ainda a pena de morte. Porém, a rainha Dona Maria I, ela revogou todas as sentenças de morte, deixando apenas a de Tiradentes, para que ele servisse como exemplo para que outras pessoas não fizessem algo parecido. Então, ele foi enforcado em praça pública, depois esquartejado, seus pedaços foram espalhados no caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi um caminho que ele fez para falar sobre as ideias dos Inconfidentes. Então, se acredita atualmente que Tiradentes foi escolhido para pagar como exemplo, porque entre as pessoas da Inconfidência Mineira, ele era o mais pobre e menos influente. E por isso que as sentenças dos demais foi revogada, porque estavam envolvidos questões da política, eram grandes latifundiários, filhos de homens ricos, médicos, advogados, ok? Vamos lá para a questão 2. Comente sobre o que foi a Inconfidência Mineira, que é a continuação da questão 1. Inconfidência Mineira foi um movimento que aconteceu no Brasil, movimento separatista lá de Minas Gerais, que está relacionado aos altos impostos que o governo, a coroa, cobrava para a região por conta muito da exploração do ouro no local. Então, um grupo de homens se organizaram e realizavam reuniões. O intuito era realizar uma revolta no dia marcado para a derrama, que a derrama foi a cobrança de impostos sobre aqueles que estavam devendo para a coroa portuguesa, certo? Porém, um dos inconfidentes, ele delatou o plano para o governo, e o governo tratou de sair prendendo todos os inconfidentes, ficando ali perdoado, em um primeiro momento, apenas o delator, né? Joaquim da Silveira, que devia muito para o governo, então ele também seria alvo da derrama, da cobrança dos impostos, e ele delatou o resto do grupo em troca da dívida dele ser perdoada. E aí a gente já falou das consequências, né? Que eles foram sentenciados, depois as sentenças foram revogadas, e apenas Tiradentes recebeu uma sentença como pena de morte. Questão 3. A Holanda chegou a invadir o atual território do Brasil por mais de uma vez, mas antes disso o país já possuía uma participação na economia nacional. Comente de que forma isso acontecia. Bem, a Holanda investia muito nas plantações de cana-de-açúcar no Brasil. Foi responsável por empréstimos e pelo investimento de dinheiro para montar todo o aparato de maquinário necessário para produzir o açúcar, o melaço, a cachaça, produtos que eram feitos com a cana-de-açúcar. Também era a Holanda, em grande parte, responsável pelo refinamento desse açúcar, por levar o açúcar para vender em países da Europa. Então, em grande parte, a Holanda financiou a montagem da estrutura da exploração de açúcar no Brasil.
Depois disso, eles aprenderam a técnica do plantio da cana-de-açúcar quando invadiram o Brasil e levaram isso para sua colônia, que fez com que a economia da açúcar no Brasil entrasse em crise. Questão 4. Maurício de Nassau foi, no Brasil, o administrador da Holanda brasileira. Comente um pouco sobre os efeitos da sua administração. Ele esteve no Brasil, em Pernambuco, entre 1637 e 1644, administrando a região onde hoje fica Pernambuco, né? Primeiro que ele modernizou a cidade de Olinda, que era a capital de Pernambuco na época, trouxe artistas, médicos para Pernambuco, assim, investindo em cultura e arte. Ele também forneceu empréstimos para os donos dos engenhos de cana-de-açúcar para reconstruir os seus engenhos, diversificou a economia regional, por exemplo, implantando a pecuária em algumas regiões. Então, ele foi um administrador muito importante da Holanda brasileira, que por questões de desavenças com o governo holandês, acabou pedindo demissão do cargo, que foi prontamente aceito. Questão 5. Fale um pouco sobre a economia mineradora de Minas Gerais. Foi descoberto o ouro em Minas Gerais no final do século XVI pelos bandeirantes paulistas. Nós já conversamos um pouquinho sobre as bandeiradas. E a partir daí a gente vai ter gente do Brasil todo e até de outros locais do mundo passando aí para Minas Gerais em busca de enriquecer. E aí vão crescer e se gerar cidades, também vai crescer muito o comércio em volta da mineração. A mineração de Minas Gerais, basicamente existia um controle da coroa portuguesa, não acontecia sem um controle, sem administração. Todas as pessoas que explorassem a região tinham que pagar 1/5, equivalente a 1/5 do ouro produzido, em forma de impostos para a coroa portuguesa, certo? Quando esses impostos diminuíram o pagamento, a coroa portuguesa decretou a derrama, que foi a cobrança forçada desses impostos. As maiores terras eram dadas para donos de escravos, porque essas pessoas tinham os escravos para trabalhar nessas terras, assim produzindo mais, ou seja, encontrando mais ouro. O primeiro tipo de ouro encontrado foi o ouro de aluvião, o ouro que ficava ali nos rios, e o método de extração desse ouro era através da faisqueira, que a gente vai ter bacias que eram colocadas dentro da água, havendo o processo de peneiração para se separar o ouro de demais coisas que estivessem dentro da água, certo? Também tinha uma exploração de lavas, que esse ouro era tirado debaixo da terra, em um processo mais complicado, que demandava mais tecnologia e mais mão de obra. Sobre a questão 6, comente um pouco sobre o que consiste a Companhia das Índias. A Companhia das Índias foi uma companhia de comércio criada pelos holandeses em 1621 e que perdurou até o final do século XVIII como uma forma de represária pelo fato dela ter sofrido embargos econômicos da coroa espanhola, que proibia ela de manter comércio com outros países. A Companhia das Índias atuou fortemente, inclusive no Brasil, em que levava para a Europa mercadorias produzidas no Brasil e trazia da Europa para o Brasil mercadorias para revender aqui. Questão 7. Relembrando que estudamos na aula, explique o que foi a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco e foi uma disputa entre os fazendeiros de Olinda e os comerciantes de Recife, quando o governo decidiu que ia tornar Recife independente, já que Recife antes fazia parte de Olinda. Os agricultores de Olinda estavam muito dependentes dos comerciantes de Recife, pediam muito dinheiro emprestado a eles por conta de problemas com seus engenhos, né? Problemas financeiros com seus engenhos. E temeram que Recife, se tornando independente, Olinda perdesse poder. Então, eles, para tentar evitar a independência de Recife com relação a Olinda, pegaram armas, e os reficenses, para se defender, também entraram na briga. No final da disputa, as pessoas não vão ser punidas
como forma de acalmar os ânimos, mas Recife acaba ganhando essa disputa porque pouco tempo depois, 3, 4 anos depois, ela não só se torna independente, como ela se torna a capital de Pernambuco. Questão 8. Qual é o principal produto econômico do Brasil no período da invasão holandesa? Como a gente já deu aqui um spoiler, né? Na questão 3, o principal produto econômico do Brasil colonial no período da invasão holandesa era a cana-de-açúcar, que era explorada muito no Nordeste com os grandes engenhos, que era produzida ali na estrutura de plantation, grandes propriedades de terra chamadas latifúndios, sistema de monocultura. Era plantada nessa grande propriedade um único artigo, a cana-de-açúcar, e a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. Então, gente, espero ter ajudado vocês, tirando as dúvidas sobre essa questão. Assistam esse vídeo todo. Assistam também os vídeos anteriores sobre o capítulo 11 e capítulo 12, para que vocês tirem as dúvidas e possam fazer uma boa avaliação.